Hoje nós vamos estar trabalhando com o conteúdo de Teorema de Pitágoras. Então, é um tópico novo que nós não havíamos trabalhado esse ano. Pega o seu caderno, faça o registro do conteúdo e dos exemplos antes de fazer a resolução da lista 7, ok? Então, olha só, o que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é um teorema que vem nos auxiliar para calcular a medida de qualquer um dos três lados de um triângulo retângulo. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso calcular a medida de qualquer um dos lados através dessa relação que é do Teorema de Pitágoras. Professora, só vale para triângulo retângulo? Só vale para triângulo retângulo. Outra coisa, o que é um triângulo retângulo? Recordando, triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo reto. Então, aquele triângulo que possui um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, que nós já fizemos em sala de demonstração, ele é o triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui como exemplo, olha só, todos eles são triângulos retângulos. Então, todos eles possuem um ângulo reto. Ok, o triângulo tem três lados. Para usar a relação, eu vou nomear os lados desse triângulo. Então, olha só, o maior lado do triângulo, que fica sempre oposto ao maior ângulo, que no caso é o ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Então, a hipotenusa é o nome que nós damos ao maior lado do triângulo retângulo. Então, o maior lado se opõe ao maior ângulo. Ok, então olha só, se opõe ao maior ângulo. Então, o maior lado está oposto ao maior ângulo, ok? Então, este lado aqui eu chamo de hipotenusa, ok? O nome é estranho, a gente vai acostumar, tá bom? Então, olha, o maior lado é a hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de cateto. Então, esse aqui é um cateto, esse aqui é outro cateto. Então, a primeira questão da lista 7 vai pedir para você colocar o nome dos lados do triângulo. Então, o maior lado do triângulo, que está oposto ao ângulo de 90, será a hipotenusa. E os outros dois você vai colocar como cateto. Olha só o que o teorema diz. O teorema diz que se você pegar esse maior lado e elevar ao quadrado, é o mesmo resultado da soma dos quadrados dos catetos. Então, olha só, o maior lado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois catetos. O que você vai observar? Se você quiser ver a demonstração, você pode procurar outros vídeos para complementar, para fazer a demonstração do teorema, tá bom? Não tem importância. Olha só, então eu posso escrever o teorema assim, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Professora, posso abreviar? Pode, ó. Hipotenusa é o hipo, ó. Então, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou, se você quiser abreviar mais ainda, olha, se você chamar a hipotenusa de A, então você põe A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O importante é sempre identificar a hipotenusa, porque você sempre começa a igualdade com a hipotenusa. Tranquilo? Então, vamos lá tentar fazer. Coloquei aqui 3 exemplos simples para você montar aí a relação. Primeira coisa, identificar a hipotenusa. Então, olha só, se o ângulo reto está aqui, minha hipotenusa vai ser o x. Ok, então vamos montar. X ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado. Não importa a ordem, ok? Tanto faz com 4 ou 3. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Então, x ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25. Que número que ao quadrado dá 25?
O número que é o quadrado da 25 é o número 5. Você pode fazer a operação inversa, o inverso da potência é a raiz, ou você já pode colocar direto, que é o número 5. Então, a hipotenusa desse triângulo retângulo vale 5 unidades. Observe que ele é um valor maior. Então, a hipotenusa é o maior lado. Então, tem que dar um resultado que seja maior que 4 e maior que 3. Tranquilo? Olha só o exemplo B. Vou identificar minha hipotenusa. Então, tá bom. Minha hipotenusa x. Então, x ao quadrado é igual 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado, 8 vezes 8, 64, mais 6 vezes 6, 36. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual 64 mais 36 dá 100. Então, que número que é o quadrado dá 100, professora? 10, né? Posso fazer a raiz quadrada de 100, o número que é o quadrado dá 100 é 10. Olha, um é 6, o outro é 8, o terceiro, que é a hipotenusa, é o lado maior, deu 10. Outro caso, coloquei aqui a letra C. Olha, minha hipotenusa é x, então vai ficar x ao quadrado é igual 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual 5 ao quadrado, 5 por 5, 25. Mais 6 ao quadrado, 6 por 6, 36. Então, vou ter que x ao quadrado é 25 mais 36, 30, 50, 61. Então, x vai ser o mais próximo da raiz de 61. Olha só, raiz de 61 não é exata e também é um número primo, então a gente não tem como fazer a fatoração. O que você pode fazer é a aproximação. Então, olha, qual que é o valor mais próximo aí da raiz de 61? Então, nós temos lá, 7 vezes 7 é 49. E 8 vezes 8 é 64. Então, 61 está próximo aí de 8, né? Então, fica entre 7 e 8. Então, eu falo que ele é aproximadamente 7, alguma coisa. Aí você vai ver lá nas alternativas para marcar. Provavelmente deve estar em uns 7,6, 7,8, porque está mais próximo do 8 do que do 7. Professora, outra pergunta. Toda vez a hipotenusa será o valor de x? Não, né? Então, tem algumas vezes que eu posso... Lembra que eu falei, você pode calcular qualquer lado do triângulo. Vamos fazer um exemplo onde eu não quero a hipotenusa. Eu quero um outro lado do triângulo. Eu quero calcular um dos catetos. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o exemplo do cálculo de um cateto e não da hipotenusa. Mas o teorema é o mesmo, a relação é a mesma. Então, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar que a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Sempre começo pela hipotenusa. Então, vamos lá. A diferença é que aqui a hipotenusa não será incógnita. A hipotenusa vai ser um valor dado. Então, primeira coisa, eu vou identificar. Quem é minha hipotenusa? Então, minha hipotenusa aqui é o 10. Então, vou começar pelo 10. Então, fica 10 ao quadrado é igual os outros catetos. Então, 6 ao quadrado mais h ao quadrado. Eu quero esse h, eu quero essa medida. Então, vamos lá. 10 por 10 dá 100, é igual 6 por 6, 36, mais o h ao quadrado. Olha, isso aqui é uma equação. Então, eu vou isolar o valor de h. Então, eu tenho que h ao quadrado vai ser igual a 100, 36 está positivo, inverte e fica negativo. Então, o h ao quadrado vai ser 64. Nós temos o valor, o número que é o quadrado da 64, posso calcular a raiz quadrada de 64, vai dar 8. Então, esse valor de h
é 8. Professora, mas ele não deu o maior valor. É porque ele não é a hipotenusa. A hipotenusa é quanto? 10. Então, a hipotenusa continuou sendo o maior lado. Tranquilo? Então, quando você vai calcular a hipotenusa, você vai usar a relação e a incógnita vai ficar no primeiro membro. Quando você for calcular um cateto, você vai continuar começando pela hipotenusa, só que aí a incógnita estará no segundo membro. Aí, para calcular, você faz a subtração, a operação inversa. Tranquilo? Então, você vai estar realizando aí essa semana a lista 7. A lista 7 é toda de cálculo de teorema de Pitágoras, porém é o cálculo dos 3 primeiros exemplos, onde você vai calcular a hipotenusa. Só na lista 8 que a gente vai fazer o cálculo dos catetos, aí eu reforço com vocês. Tá bom? Essa semana também nós vamos estar iniciando aí a entrega das atividades do segundo bimestre. Então, eu vou abrir um fórum essa semana para você enviar para mim as 2 primeiras listas de matemática e um outro fórum para as 2 primeiras listas de matemática aplicada, quem for meu aluno de matemática aplicada. Tá bom? Quem for aluno do Darlan, aí o Darlan vai resolver de outra forma. Ok? Então, olha só. Então, as 2 primeiras listas, o dia 23 de março e 30 de março, serão registradas essa semana. Aí, na outra semana, eu vou registrar as outras 2 próximas listas. Então, vão ser 2 por semana. Não envie todas de uma vez, senão fica misturado. Então, nós vamos enviar de 2 em 2, tá bom? Você pode anexar a foto lá no GR8 ou você também pode tirar a foto e me mandar pelo WhatsApp, não tem importância. Lembrando que eu quero a foto dos cálculos, tá bom? Da resolução, não é da lista, eu quero a foto da resolução, tá bom? Qualquer dúvida, basta mandar mensagem aí, ou lá no GR8 ou WhatsApp, que assim que possível eu retorno, tá? Um beijo, fica com Deus, boa semana aí pra vocês. Até semana que vem. Tchau!